noite, gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Vou pedir inicialmente para que todos coloquem os seus celulares no silencioso, de preferência que guardem os celulares, desconectem, né? Que a gente venha para esse espaço, para esse lugar agora, para receber toda a informação que vai ser passada aqui, que não vai ser só repassada, vai haver uma interação, como já está vendo aqui com vocês, né? Esses cheiros. Chegou aí todo mundo o cheiro da erva cidreira, obrigada. Bom, gente, algumas informações importantes, né? Além de botar o celular no silencioso, guardar o celular, peço que não comam, né? Não se alimentem aqui no auditório, por questões de limpeza, apesar de que... mas é um pouco diferente o alimento, né? Porque ele acaba colhendo mais formiguinhas. Não vou entrar tanto nesse mérito, eu só peço que, se possível, não se alimentem aqui, tá? Mas fiquem à vontade, pessoal do P5 aqui, as turmas do curso técnico e eventos estão presentes aqui em massa. Agradeço a presença de todas vocês, de todos vocês. Nós temos lá na porta a Monique, a Emília, Larissa e Josi aqui também. Tereza está aqui na frente. Podem chamar, por favor, meninas, fiquem de pé rapidamente. Caso precisem, podem se comunicar com elas, tá bom? Elas auxiliam no que vocês precisarem. Sandra lá atrás, muito obrigada. Valdeci. Bom, gente, essas foram informações prévias, tá? Agora a gente vai começar oficialmente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Damos início nessa noite de hoje, dia 28 de abril de 2025, ao primeiro encontro com os povos originários da Paraíba. Este é um evento novo, né, no sentido de que é a primeira vez que nós, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, aqui do Campo João Pessoa, realizamos este evento na intenção de, com os povos indígenas, conversar e trazê-los para falar com vocês, né, com as pessoas não indígenas. Nosso evento começou hoje às 14h, né? Recebemos aqui um grupo muito expressivo, muito bacana, que protagonizam coletivos, né, de espiritualidade, de audiovisual, produção de cinema, de vídeo, e dos povos Tabajara e Potiguara, tá? Tinha também um membro do povo Chucuru, né? Então, que conversou diretamente com todo mundo que veio para o evento, né? Geralmente a gente costuma falar sobre os indígenas, né? Às vezes as pessoas querem, dia 19 de abril, né? Dia do índio, que os nossos palestrantes, principalmente um palestrante aqui fundamental, Márcio Tabajara, vai falar sobre isso com vocês, né? Nem indígena, aliás, índio mais se fala, e por que não se fala, né? Então, gente, esse é o nosso evento, tá? O NEABI, que eu mencionei inicialmente, ele é aqui do Campo João Pessoa, ele está aberto a pessoas que se interessam pelas causas afro-brasileiras e indígenas. Fiquem à vontade, após o evento, podem vir falar comigo, professora Cristiane também. A gente depois pode trocar mais ideias sobre isso. Então, gente, para continuar este evento que deu início, que foi iniciado agora no início da tarde, eu vou chamar inicialmente, né, temos 3 convidados. Primeiro eu vou chamar a professora Cristiane de Bortoli, que também é professora aqui no campus. A professora Cristiane é graduada em licenciatura em música pela Universidade de Brasília,
É especialista em gestão de políticas públicas em gênero, raça e etnia pela UFOP, é mestre em letras, linguagem e identidade pela UFAC e atualmente doutoranda no mesmo programa. Atuou no IFAC, que é o Instituto Federal do Acre, onde desenvolveu atividades junto aos povos indígenas do Vale do Juruá. Foi coordenadora do NEABI do Acre, novamente, NEABI é um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, no campus Tarauacá. Publicou o livro Xuaine, Tradições Orais, Canções e Memórias Xaninauá e participa da organização das conferências indígenas da Ayahuasca desde 2017. Atualmente é professora de arte aqui no campus João Pessoa, do IFPB, e é membro também do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI, aqui do campus. Obrigada, professora. A professora Cristiane vai mediar a mesa dessa noite. Continuando, para compor a nossa mesa, nós convidamos agora o senhor Márcio Tabajara, licenciado em História pela Universidade Federal da Paraíba, pesquisador e integrante da ACICUB, que é a Associação Cultural de Indígenas que Vivem em Contexto Urbanizado da Paraíba, além de ser também estudante de Pedagogia do campo em João Pessoa pela UFPB, Pedagogia do Campo, perdão. E o Márcio vai proferir a palestra Ser Indígena no Século XXI. Para compor também a mesa, chamamos a professora e pesquisadora, a senhora Liliane Souza, que possui pós-doutorado em Antropologia pela UFPB, doutorado pela Universidade de Brasília com a tese sobre os adoecimentos dos povos Funiô, de Pernambuco, e Puerpecha, do México. Possui mestrado em Antropologia pela UFPE e bacharelado em Ciências Sociais também pela UFPB. Ela atua na rede Ecos da Pandemia e integra a bancada no canal Observatório Indigenista da Rádio Cultura no Paraná. A professora Liliane vai proferir a palestra O Imaginário Brasileiro sobre os povos indígenas e a contribuição das ciências sociais. Portanto, gente, muito obrigada. Passo a palavra para a mesa e boa viagem a todos. E todos esses conhecimentos maravilhosos que vão vir agora para a gente. Fiquem à vontade. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com todos vocês, os alunos do curso de eventos. Não sei se tem algum outro curso presente nesse momento. É uma honra também estar aqui compondo podendo mediar nessa mesa com o Márcio Tabajara, com a professora Liliane. Hoje passamos já a tarde juntos, dançamos pouco, já fizemos várias conversas e é importante ressaltar a importância mesmo da palavra, do nome desse evento, que é Encontro com os Povos Indígenas da Paraíba. Então, mais do que um seminário, um fórum, onde as pessoas só falam, e ouvem, no encontro a gente também vai trocar afetos, perfumes, aqui a cidreira. Então é importante esse momento. O NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus João Pessoa, é aberto a todos os alunos, a todos os servidores, a pessoas de fora também, aos membros externos. Então fica o convite aberto a todos que tenham interesse de integrar o núcleo. E hoje não vou falar muito, estou aqui no papel de mediadora, de controlar o tempo e também de fazer algumas considerações depois, quando for necessário, mas vamos lembrar que é uma conversa, Então a gente vai ter o início com os dois palestrantes e depois a gente abre
para todos vocês poderem conversar, perguntar, comentar e a gente ter esse momento de encontro, né, delicioso que é a gente poder ouvir e poder falar também, né? Então, agradeço a presença de todos mais uma vez e não vou me estender, mas só vou reforçar o nome, né, da nossa mesa. Cidadania dos Povos Originários no século XXI. Cabe ressaltar que os povos indígenas no Brasil só foram reconhecidos como cidadãos brasileiros na Constituição de 1988. Né? Então, até 1988, não eram considerados cidadãos, não tinham direitos à educação, à saúde, não tinham muitos direitos que hoje, alguns direitos estão conquistados, estão sim avançando, mas muitos ainda estão sendo ameaçados. E são direitos que não foram dados, mas foram conquistados. Então é uma luta de muitas pessoas, de muitos indígenas, de muitos povos que antes da Constituição de 1988 já tinham uma trajetória, né, buscando o direito a viver nesse país, ser reconhecido como cidadão. Isso às vezes assusta, né? A gente está pensando no que a gente está no século XXI, 1988, né? Do século XX. Mas não é um século, né? 1988 para cá, né? Tem aqui 50, nem 50 anos. Então, são povos que são originários e a gente precisa aprender a respeitar essa diferença do que é ser um originário de um lugar e do que é alguém que chegou, não que sejamos ruins, né? Mas a gente tem que saber dialogar, né? Conversar, respeitar uns aos outros e é isso que a gente está aqui, para a gente conversar junto, para a gente se unir e poder fortalecer, né, a vida de todas as pessoas, respeitando e valorizando os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos atuais, né, do século XXI, que também eles não são parados no tempo, né, a gente se transforma, a cultura se transforma. E é isso, só para introduzir o assunto, né, que a gente vai trabalhar hoje, cidadania dos povos originários no século XXI. Eu passo a palavra ao Márcio Tabajara. Tapepituna, como está forte. Eu falei na língua tupi, boa noite a todos. Essa é a língua que chegou a ser a língua oficial do Brasil em determinado tempo, mas que foi substituída pelo português. E por conta disso, muitos foram influenciados, né, professora Lívia? Muitos tiveram a sua vida ceifada por conta de não poder falar na sua língua mãe, porque não era interessante para a coroa portuguesa. Como já falado pela professora, eu me chamo Márcio. Eu nasci dentro de um território, mas eu sou registrado aqui nessa cidade. Sou pessoense e por muito tempo eu vivia no processo sempre de estar mudando de localidade e eu não compreendia quando eu era criança. Hoje, quando eu comecei a estudar, porque a educação também na minha vida começou muito tarde, porque eu precisei trabalhar logo cedo, família pobre, morando na periferia, ou eu estudava, ou eu morria de fome e não tinha o que vestir, então eu precisei trabalhar. Então, hoje eu tenho 39 anos de idade, mas eu só vim entender que eu precisava estudar com 29, 10 anos atrás, mais ou menos. E eu acho que a minha história é parecida com a de todos vocês que estão aqui, não é diferente, pode ter certeza. Ter que abrir mão de uma educação, né, por conta que eu tinha irmãs, então eu tinha que ajudar a vestir, ajudar a comer, era só meu pai. E sempre eu escolhia estudar ou trabalhar.
trabalhar sempre estava em primeiro plano. Mas só que em um determinado momento da minha vida eu precisei entender que eu precisaria estudar, que só através da educação eu iria conseguir fazer a diferença, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que me envolviam. Como, por exemplo, descobrir a minha origem. E quando eu trago para vocês uma memória afetiva, é que quando eu era criança, acho que com 8, 7 anos, eu me lembro que a gente sempre, nunca ficava parado em determinado lugar. A gente sempre estava se mudando, ficava um tempo aqui, outro tempo ali, e eu entendi que aquilo significava, e hoje eu entendo que era justamente esse processo de expulsão do território. Minha avó, ela sempre falava para a gente que a gente vivia dentro de uma terra, dentro de um espaço onde tinha de tudo. E a gente foi parar em Mandacaru, no Porto de João Tota, onde o fundo da nossa casa era amarelo, e foi assim que eu fui criado, pescando, armando ratoeira para pescar goiabum. E essa minha origem, por muito tempo, ela foi ocultada de mim, porque não podia se falar que era indígena. Inclusive, tinha um tio meu que ele nem português ele falava, ele era a chacota da rua. Eu me lembro disso assim, e eu fiquei pensando, meu Deus, como a oportunidade que eu perdi, né, de poder aprender com ele. Mas aí eu era criança, eu não sabia, não tinha noção das coisas. E aí, quando a gente vai se entendendo de gente, a gente vai descobrindo as coisas, ressignificando alguns comportamentos. E eu fiquei assim, pensando, né, que engraçado, as pessoas hoje têm esse pensamento do que é ser indígena. Você é índio Nutella, né? Já usa o termo índio. E muitas pessoas se perguntam por que não pode mais chamar de índio? Porque índio foi um apelido que a gente recebeu, né? Quando os colonizadores chegaram aqui, encontraram aquele grupinho de pessoas, eles entenderam que estavam chegando em um determinado lugar e disseram chamar todo mundo de índio. Só que hoje a gente vive uma luta constante nesse contexto de tentar desmistificar essa palavra índio, porque não compreende a nossa diversidade cultural. Imagina o tamanho do Brasil, nós somos mais de 300 povos, falamos quase 200 mais de 300 línguas, mais de 200 línguas na verdade, né? 200 e pouco especificamente. Então assim, quando a gente fala de indígena, a gente fala de ser originário daquele lugar, de já estar antes de qualquer coisa, e compreender essa diversidade como um todo, porque nós indígenas aqui do Nordeste, nós fomos dados como extinta a maioria desses povos que aqui viviam no Nordeste. Tabajara, né, que é o meu povo, que há quase 20 anos a gente começou nesse processo de retomada, e hoje a gente tem uma cultura muito forte, professora, no artesanato especificamente. Hoje a gente produz cerâmica, a gente extrai a nossa própria tinta, a gente tem o nosso próprio grafismo. Então assim, a gente faz nossos próprios cocais. Hoje a gente já tem também uns grupos que já estão se organizando para resgatar a língua tupi, que eu falei com vocês aqui no início, então algumas palavras eu já conheço. E por que fazer tudo isso? Porque isso foi nos arrancado, né? Eu queria ter vivido dentro do meu território. Eu não queria ter perdido a minha identidade, como as pessoas falam. Só que hoje a gente está começando a resgatar isso novamente, porque essa identidade eu nunca perdi, né? Ela só estava adormecida. Porque eu sou filho dessa ancestralidade que foi misturada, que foi dada há muito tempo como cardismo. Eu não sei se vocês lembram, por muito tempo o IBGE passava por aí nas portas da gente perguntando o que a gente era. E muitos de nós somos pardos. E isso era uma forma invisível de matar e acabar, de exterminar com esses povos que aqui viviam. Porque se essa cidade está aqui hoje, é por conta dos povos Tabajara. Se vocês já Google aí pesquisar, o Ilha de João Pessoa diz que todos somos Tabajara, e não é à toa. Essa cidade aqui, ela foi fundada por derramamento de muitos indígenas. Entendeu? Então imagine quantos sangue ancestral foi derramado para essa cidade estar aqui hoje, né? Fundada. E aí eu venho trazer essa visão
esse contextualizar, na verdade, mais ou menos o que aconteceu comigo, inclusive aqui nesse auditório, tem algumas pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns momentos, tem algumas pessoas que eu conheço também, que é lá do meu bairro onde eu moro, né? Tem algumas pessoas aqui que eu conheço. Então assim, mas eu vivo nesse contexto urbano, mas eu não perdi a minha identidade, eu continuo fazendo esse resgate com as plantas medicinais, algo que eu aprendi com a minha avó, hoje meu pai me ensina. Então assim, hoje meus pais continuam morando na aldeia, porque eu fiz uma escolha de não querer estar morando dentro da aldeia, porque para mim é mais viável estar aqui na cidade, porque eu vou para a universidade, eu estudo, eu trabalho. Então para mim é muito mais tranquilo estar aqui morando em João Pessoa do que estar morando dentro de uma aldeia. Porque eu sou essa pessoa que eu quero tirar esse pensamento do que os livros de histórias contam para a gente, do que é ser indígena, aquela coisa folclórica, aquela coisa primitiva, de que indígena não pode ter celular, de que indígena não pode andar de carro, nós podemos o que a gente quiser. Eu não vou perder a minha cultura, eu não vou perder a minha origem por conta de um celular, ou andar de ônibus, ou ir numa praia, ou beber uma cerveja, enfim. Isso não me define como ser indígena. Então, ser indígena na atualidade é isso, é questão de pertencimento. Eu me pertenço como filho dessa ancestralidade, porque eu tenho uma origem, meus pais, meus avós, não só por isso, mas como eu falei anteriormente, o Brasil é um território indígena, o Brasil é uma terra indígena, então às vezes até quem não quer ser indígena acaba sendo indígena, porque nós carregamos na nossa alma, no nosso sangue indígena e sangue preto, sangue branco também. Infelizmente, alguns filhos preferem o pai europeu do que a mãe brasileira. E por que eu estou trazendo isso agora? Porque a nossa mãe terra está sofrendo com tanta poluição, com desmatamento. E se nós não cuidarmos da nossa mãe, vai ser difícil. Nós vamos ser o algoz de nós mesmos. E a população indígena ela não corresponde a 1% da população brasileira, mas são os mais que protegem o meio ambiente. E a gente vê, né, professora, as pessoas que não têm conhecimento do movimento indígena, o que é ser um movimento indígena, falar coisas preconceituosas, palavras pejorativas, porque você não é isso, porque você... Esquecendo que se passaram mais de 500 anos e muitas coisas, como eu já trouxe anteriormente, devido a todo o processo violento que nossos ancestrais passaram, porque eles eram obrigados a se casar com negro, com branco. As mulheres eram obrigadas, elas não é que elas tinham opção, você tem que casar, porque senão você vai morrer. Ou casa ou morre. Então, assim, foram imposições muito violentas que nossos ancestrais sofreram. E hoje, se eu estou aqui nesse espaço, é porque eu tenho certeza que é a vontade deles. E eu vou tentar fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Fazendo essa transformação, tentando fazer essa transformação aonde eu estiver, no espaço que eu estiver inserido. Tentando desmistificar essa história de que a gente vive canibal, tem que andar nu. Não, eu posso fazer o que eu quiser. Não nesse sentido. Há parte da cultura, obviamente, que foi se perdendo, mas, como a professora bem trouxe, as culturas não são estáticas, elas são, elas sempre estão se transformando. E o bom de tudo é trazer as coisas boas da cultura, como cultivar as plantas medicinais. Eu acredito numa religiosidade ancestral, respeito a fé de todo mundo, mas eu fui criado dentro de uma base cristã evangélica, mas que hoje eu já consigo entender, como foi esse processo dessa religião que foi exportada e a gente simplesmente acatou e disse que é nossa, mas não é. Se a gente fosse um país que valorizasse de fato a nossa identidade, a nossa religião seria a religião indígena, e não católica e nem cristã. E aí vou parar um pouquinho, porque a gente está pensando mais. Assim é isso. A palavra da professora Eliane e depois o Márcio pode retomar. Olá, dá para ouvir, né? Não, muito forte, não. Então, meu nome é Liliane, eu estou muito feliz em estar aqui. Eu assisti a mesa da tarde, fiquei muito emocionada, muito contente. E assim, eu vou acabar conversando
um pouco sobre o que, assim, vai ter muita articulação com o que o Márcio falou, porque, assim, eu fiz a opção que, na verdade, eu não sou historiadora, eu sou uma antropóloga, mas, assim, é um tema muito complexo, eu acho, mas eu estava lendo, né, aí eu falei, não, eu estou lendo sobre isso e eu vou falar sobre isso, e eu acho que foi bom essa escolha não ter trazido as minhas questões de pesquisa, porque são temas que são realmente importantes, né? A gente está reelaborando, ressignificando esse imaginário nacional que passa na televisão, que passa nas novelas, né, do passado, que tem a ver com a literatura, com a pintura, com as artes. E aí eu vou, na verdade, trazer poucos elementos, mas assim, eu vou me aproveitar bastante da fala de Márcio para estar também conectando, porque tem tudo a ver com essa discussão que eu vou estar trazendo, certo? Então, eu acabei trazendo um pouco essa questão do imaginário brasileiro e eu estou partindo de um lugar que é das ciências sociais, né? Porque eu sou antropóloga, mas assim, está conectado, né? Sociologia, ciência política. E eu não sou indígena, né? Então, assim, é muito desafiante, né? Para nós cientistas que não somos indígenas, assim, nesse momento de uma antropologia, né? De uma sociologia indígena, assim, pesquisadores indígenas escrevendo discorrendo, né? Fazendo análises tão importantes, tão coerentes e tão profundas sobre a realidade indígena e sobre o país, né? Sobre todos esses temas, né? Porque o indígena não é obrigado a estar só falando sobre a comunidade dele, né? Ele pode estar falando sobre o Brasil, sobre a política de Trump, pode estar falando sobre a globalização, né? Então, esses povos, eles estão ocupando esses espaços que tardou muito, né? Demorou muito nesse processo, mas ainda bem que esse momento chegou e essas imagens estão sendo, as antigas imagens sendo diluídas, né? E transformadas. Então, aí pronto, eu vou começar. Veja só, o que o Márcio conversou, esse termo índio não é um termo mais apropriado. Ele tem muito a ver, ele está ancorado, né, Márcio? Você que é historiador, você vai me auxiliando aqui, viu? Então, ele é a categoria colonial por excelência. Então, no imaginário colonial brasileiro, né, naquele momento em que os portugueses chegaram, né, tem aquela... eu não sei se vocês viram na televisão, aquela... eles passeando no país com aquela réplica do crucifixo usado na primeira missa, que na verdade aquilo não foi problematizado na televisão, nem o indígena falou sobre aquilo, né? Porque é algo muito forte, é um símbolo muito forte, muito delicado, né? É delicado demais esse tema. E aí, uma cruz que não representa o que ela quer passar, né? A mensagem que ela quer passar. Que aquela cruz, ela representa opressão, sangue, muito sangue derramado. E aí tem uma imagem muito bonita, que é a imagem da primeira missa, e a gente sabe que aquilo ali é o que eles querem que a gente acredite, né? É uma representação, porque assim, a própria imagem da primeira missa, né? Eu estou ali com um livro que é O Nascimento do Brasil, que é um antropólogo muito importante, né, nas ciências sociais brasileiras, que é o João Pacheco de Oliveira. Ele vai falar um pouco sobre a representação do país nesse processo do segundo reinado, quando o país estava acabando essa relação com a monarquia e precisava de um discurso de nacionalidade. E foi nessa época, eu acho que 1886, por aí, que foi pintada aquela tela. Então, na verdade, era quando o período em que estava formando a Academia de Artes. Então, alguns pintores que ganharam prêmios foram para Portugal e teve uma obra que é uma missa em Calabi, numa região
do Saara, da Argélia, que foi pintada em 1800 e pouco. Então, na verdade, aquele quadro da primeira missa, ele se inspira num quadro pintado por um francês, mas que falava desse processo colonial na Argélia, né, da França na Argélia, e era uma missa. E tinha os oficiais, tinham os argelinos, né, tinha o crucifixo, um padre lá, mas era um pouco diferente a configuração. E vem, eu precisaria, se alguém quiser dar uma bugada aí, né, naquela imagem da primeira missa e ver quem é o pintor, porque eu não estou lembrando, eu não consegui voltar na apresentação. E aí esse pintor, ele já vai fazer outra composição da pintura. Ele vai colocar os indígenas, né, nas árvores, no pátio, assim, debaixo das árvores, vendo aquela missa, o crucifixo lá, né? Enfim, só que assim, também tem outra pintura da mesma época, Victor Meirelles, e tem outra pintura da mesma época que retrata outra forma muito mais conflituosa do processo da primeira missa, que revela ele subindo o mastro, que é o formato do crucifixo, os conflitos, um religioso meu que tentando convencer os indígenas. Então existem, na verdade, duas pinturas e uma pintura que ficou famosa. Porque todas essas artes, elas são importantes, essas manifestações artísticas, né, para criar a memória do nosso imaginário, criar a nossa narrativa nacional. Então não ficou a outra pintura, que se conseguir dar uma bugada com a pintura na mesma época, mais ou menos, eu falhei, era para ter trazido, botado na situação. Mas assim, tem as duas pinturas, então uma emplacou, que foi a de Victor Meirelles. A outra que mostrava um cenário meio conflituoso, de catequese, dos oficiais subindo o mastro, que na verdade foi isso, um conflito só, tá entendendo? Não bombou, não foi a imagem que ficou na narrativa nacional. Então, na verdade, a gente vai, é uma construção de narrativa, com memórias, né, e com esquecimentos. E aí o que acontece? Aí essa categoria, quando a gente fala em índio, a gente está utilizando uma categoria colonial. Então a gente não está, na verdade, falando de um momento que tem a ver com o fim da tutela, que esses indígenas se autorrepresentam, são deputados, são senadores, assim, são políticos, prefeitos. Então a gente teve uma presença indígena muito maior nessas últimas eleições, né, diversos políticos assumindo cargos, né, de prefeitos. Temos a Célia Chacriabá, temos a bancada do COCA, né, que fala em aldeia política, Célia Chacriabá, o Ministério dos Povos Indígenas. Então assim, a gente está num momento muito especial no país, porque os povos indígenas estão coordenando e estão fazendo a gestão das políticas indigenistas, né? Então, aí só para lembrar que quando a gente fala em índio, a gente está muito no imaginário colonial, só para a gente, vamos se situar. E aí, como é que era representado? Eram os índios bravos e os índios mansos. Então, esses mansos eram vassalos do rei, eram os que estavam sendo catequizados, e muitas vezes eles era uma estratégia de sobrevivência também, porque foi um processo violento, genocídio, massacre. Então, esses índios que viraram vassalos e foram catequizados, eles muitas vezes eram uma estratégia de sobrevivência para eles também se organizarem internamente. Então, os índios bravos, então contra esses índios bravos existe o quê? As guerras justas, né, que são chamadas na época de genocídio mesmo, e tinha os descimentos, né, para os aldeamentos. Então, esses índios eram tirados de suas comunidades, desciam e iam viver no aldeamento e viviam uma situação de escravidão, porque tinha que produzir alimento, né, trabalhar na agricultura e tinha que pagar imposto, né, pagava imposto porque, na verdade, eram os aldeamentos que promoviam, que alimentavam os militares, que meio que fazia a situação
a vila, né? Os primeiros pontos assim, de vila, de catequese se organizarem. Então, assim, os aldeamentos produziam os alimentos e promoviam, eles, enfim, foram dimensões. E aí, professora Luiz, esses aldeamentos deu origem a muitas cidades, né? É o que hoje, por exemplo, a gente tem várias cidades com topônimos indígenas, como por exemplo, né, Caporã, que é uma palavra em tupi, Mamanguá, que é uma palavra em tupi, Sapé é uma palavra em tupi, e isso Paraíba dentro, Brasil afora. Então, por essa resistência que a professora Lilian traz, essa resistência que aqui na Paraíba foi uma das mais violentas que aconteceu, né? Que para quem não sabe, a cidade de João Pessoa era para ser do outro lado do rio. Todo mundo aqui, eu acho que já ouviu falar de Forte Velho, conhece Forte Velho, né? Então ali era para ter sido a cidade de João Pessoa. Não foi por quê? Porque os povos potiguara expulsaram sempre os europeus quando vinham por aqui, que eles entravam Rio Paraíba adentro, né? Porque eles não conseguiam entrar aqui no mar, porque tinha os tabajara também que não permitiam. Então imagine que quantos foram mortos, né? Mas a gente tem esse orgulho. Imagine também que esses ancestrais foram tão resistentes, mas quem ganha o heroísmo e quem ganha o troféu é João Pessoa, que muda o nome da Paraíba, né? João Pessoa que morreu porque acho que viu que estava sendo traído, era um traidor com o outro João Dantas, é assassinado, né? Muda a cor da bandeira da Paraíba para preto e vermelho, dizendo que a Paraíba ficou em luto e derramou sangue. Que sangue? Derramou sangue dele e do inimigo dele, da cojinha dele. Porque primeiro, nessa época, só quem votava eram os coronéis, as mulheres não votavam, e quem era pobre não votava, o trabalhador não votava. Chegam ali, muda, eita, João Pessoa que morreu, vamos botar o nome de João Pessoa, mudar a cidade da Paraíba, que aqui chamava-se Paraíba, né? E colocar João Pessoa, e mudar a cor da bandeira da Paraíba. Gente, vocês já viram a cor da bandeira da Paraíba antes dessa preto e vermelho? É linda, gente. É branca, verde e amarela, que simboliza a paz. O verde é a nossa mata, e o amarelo é o sol, porque aqui é onde o sol nasce primeiro. Vocês pesquisem, para vocês verem como é linda a cor da bandeira da Paraíba. Aí agora a gente tem preto e vermelho, luto de João Pessoa, e o vermelho lá do sangue de João Pessoa. O que foi que João Pessoa fez para ganhar isso na honra? Enquanto Piragibe tem um busto lá na Ilha do Bispo, que foi o que fez a coisa acontecer, que trouxe o exército de indígenas para poder batalhar e morreram, e tem lá, só assim, o busto de Piragibe, dizendo que foi o fundador da Paraíba e pronto. Você vê como é, né? Os livros nos contam o heroísmo de Getúlio Vargas, o heroísmo de fulano e tal, mas quando a gente passa a estudar e conhecer de fato a história, os processos, como que sucedeu, a gente vai. É por isso que eu quero trazer isso para vocês, que é para vocês criarem em vocês essa reflexão, de vocês ir lá pesquisar e saber. Porque hoje até está tentando fazer uma mudança do nome da cidade, só que algumas pessoas não sabem, não, mexer não, deixa o jeito que está. Como mexer não? Vai mexer, por mim mexe. Por mim volta a ser Paraíba. E a cor da Paraíba, da bandeira, volta a ser normal, como era. Porque aí seria mais justo, né? Então seria mais isso, falando dessa resistência e desses aldeamentos. Que esses aldeamentos, por eles o povo ser expulso, chegava no campo e formava uma cidadezinha, uma aldeiazinha. Aí eles vinham, expulsavam e faziam a cidade de Sapé. Ia mais para dentro, fundava Guarabira, a aldeia de Guarabira. Aí os colonizadores vinham, expulsavam, e assim foi. Dizimando, como aconteceu no Brasil afora, como eu já trouxe para vocês. Só para vocês terem ideia, não é à toa que as cidades, a maioria tem um nome em tupi, né? Como Caporã, como eu já trouxe, dentre outras. Eu acho que vocês sabem aí, ó, por exemplo, Cuité de Mamanguape, outra cidadezinha,
Caicó, né? Que Caicó em tupi quer dizer eu estou na mata, né? Caporã quer dizer mata bonita, porque mata em tupi quer dizer caá, né? Caá é mata, porã é bonita, Cunhã é mulher. E aí vai, cidades e cidades com esse nome, fundadas pelos indígenas, e eles vinham lá, tomavam e é nossa. Continue, professora, desculpa. Não precisa pedir desculpa, porque está maravilhoso, porque veja só. Por exemplo, é aí que a gente está observando como vai se fundamentando, como vai se consolidando esse imaginário nacional e essa história oficial. Então, por exemplo, os personagens, os portugueses, por exemplo, se aliaram a vários povos indígenas no processo colonial. Então, quem ficou na memória? Os que estavam ligados aos portugueses, os que se juntaram aos holandeses e os franceses, ficaram por fora. Um exemplo são os tabajaras, porque os tabajaras eles se aliaram aos franceses e brigaram com os portugueses. E o que acontece? Márcio, Iragibe, foi esse? Era o tabajara. Isso. Era o líder tabajara, né? Era o líder principal tabajara, o cacique principal, que era quem fazia o chamamento para poder se juntar e fazer esses enfrentamentos, né? Então, na verdade, passa a próxima. Então, na verdade, o que acontece? A gente tem muito mais memória na nossa narrativa de Felipe Camarão, que atuou junto aos portugueses contra os holandeses, do que, por exemplo, Piragibe e Potiguara. A gente também tem muito mais memória do povo potiguara, assim, que permaneceu, e o povo tabajara não. Assim, não é por acaso também, entendeu? Porque tiveram opções, né? E os potiguaras mais também, professora Lídia, você mais distante da cidade, conseguiram manter até hoje o território. Nós, Tabajara, que o ponto é aqui do lado. As Seis Marias da Jacoca, que foi um espaço delimitado para esse povo viver, né, porque é como se trata também essa questão de fronteira, essa narrativa de fronteira não pertence aos indígenas, porque os indígenas entendiam a terra como o ar que a gente respira, que todo mundo tem direito à terra. Ninguém vai, não, você vai viver sim, vamos chegando, a terra é grande, está para todo mundo. Então, para os povos indígenas, a terra é como se fosse nosso lar. E automaticamente o cuidado com ela, né? Lógico, porque a gente se compreende a partir de então, desse cuidado, desse carinho com a mata, de não poluir, cuidar dos rios, enfim. E aí, trazendo essa questão do Piragibe, ali na Ilha do Bispo, foi onde esse bispo, determinado bispo, ficou ali cuidando de alguns grupos, na tutela de alguns indígenas que estavam doentes. Quando se curava, era mandado para aqui, para Seis Marias da Jacoca. Então, aí começaram a viver aqui no Conde, Pitiguara e Alhandra, aquela região toda né? Aquela região toda ali é indígena, como aqui também, né? Mas a gente está falando dessa narrativa aí de fronteira, né? Para entender a fronteira como essa delimitação, que eles falam, vocês vão ficar aqui e a gente fica aqui, né? Os brancos ficam aqui, a cidade é aqui, e aí os Tabajaras sempre tiveram aquela região ali do Conde. Por ser mais próximo, foram sendo engolidos pela cidade, né? Cada vez mais os coceiros chegando, invadindo a terra do povo, expulsando o povo. E hoje a gente luta por uma demarcação de território, mas é por questão do sagrado. O território para a gente, que é indígena, é sagrado por conta do território, porque hoje lá no Conde existe o sítio dos caboclos, que é como se fosse um cemitério indígena. E aí a gente tem isso muito, muito forte ainda para a gente, e graças a Deus ainda está assim, meio que não está tão defasado ainda está num estado bom. E hoje a gente está dentro da área que a gente pretende, que a gente solicitou a FUNAI que faça essa demarcação. Então, assim, hoje a gente tem uma resistência muito grande. A gente já levou, passou por um processo de retomada, de reintegração de posse, aqui em Mucatu mesmo, que é ali também, na região de Alhandra, na construção da fábrica de cimento Elizabeth, que ali
tem muitas nascentes de água, então assim, tem muita pedra calcária, mas a gente não resistiu, o capitalismo venceu mais uma vez, né? Porque o governo do estado ele também, né, facilita isso ajuda esse acesso. Então hoje a gente luta contra resorts ali no litoral sul, que a gente ainda tem uma área de tambada, porque ele está bem preservado ainda, outras não. Mas a luta é essa, galera. É esse movimento hoje, o ser indígena hoje está revivendo essas memórias, está querendo que isso continue para os outros que virão. Não mais para, não sei se a gente consegue chegar a ver, né Lila? Algumas, espero que sim, né? Algumas vitórias. Mas é isso, dar esse holofote a quem de fato merece, né? A medalha, e não a quem inventou, e a gente acaba acreditando que foram eles, mas não foi. Exato. E assim, eu estou muito contente por estar trazendo essa discussão e o indígena historiador do meu lado, para exatamente estar contrapondo essa narrativa oficial e trazendo esses personagens que foram ocultados, né? Na verdade, o holofote, né, foi tirado. E quando a gente pensa em imaginário nacional sobre os povos indígenas, o imaginário nacional não coloca o holofote nos povos indígenas. As figuras nacionais, né, Teodoro da Fonseca, Marechal Teodoro da Fonseca, Tiradentes, né, assim, tem inúmeras figuras nacionais, mas a gente não vê o indígena como uma figura histórica nacional. Né? A gente, em termos aí nacionais, por exemplo, no caso, o indígena potiguara, ele tem uma importância fundamental, mas assim, tem um peso mais local, né? Mas esses povos, no fundo, eles não estão contemplados, os holofotes dessa narrativa não colocam eles em primeiro plano. É muito jogado para a casualidade, para o estranhamento, tá entendendo? Então, assim, pode passar. Não, é só um pouquinho. O Marquês de Pombal, por exemplo, essa proibição de falar esse tupi genérico, é o Nhangatu, né? Na verdade, o Brasil, ele fala tupi. Nhangatu é do centro do Brasil até o Amazonas e tupi antigo é aqui. É o daqui. Obrigada. Tá entendendo? E aí, o que acontece? Marquês de Pombal, ele falou, acabou, vamos tirar esses jesuítas daqui, esses religiosos, vamos fazer um estado, digamos assim, laico, né? Não vamos ter essa presença toda de religiosos. Estava muito ligada à questão. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai promover um processo de miscigenação. Ele vai dizer, não, vamos misturar esse povo. Porque os povos indígenas tinham uma legislação colonial que dizia que esses povos tinham direito às suas terras. Existia já um direito internacional do processo colonial, só que não era obedecido. Mas os juristas, né, a legislação, eles viam que eram povos que tinham direito às suas nações. Mas o processo colonial não acatou isso, né? Isso aí era uma concepção jurídica. E aí o Marquês de Pombal falava, o que garante a presença deles e o território é essa identidade. Se eles se misturam, não tem obrigação do Estado ficar dizendo que eles são indígenas. Então, a política toda foi expulsar os jesuítas, acabar com os aldeamentos e fazer com que aqueles povos ficassem, né, por si só, se resolvessem, mas sempre no estímulo de miscigenação. Então, aí foi isso. Aí esse imaginário continuava ainda nessa questão de índio bravo e índio miscigenado e índio manso, e esse índio manso era exatamente essa mistura. Era cada vez mais que ele se misturasse. Na Segunda República, os índios ficaram foco, os índios bravos ficaram foco dessa política, digamos assim, indigenista, né? Porque o Estado português ele fez também uma política, o genocídio também faz parte de uma política indigenista, tá certo? Então, tudo isso continuou. E no processo de independência, tiveram movimentos na literatura, na pintura, para fortalecer esse processo, esse projeto identitário nacional. Então falaram, vamos mergulhar no indígena como uma
figura romantizada, estereotipada, para a gente fortalecer esse sentimento anti-português. Então, deixa esses portugueses para lá, porque a gente aí é um processo de independência, né? E vamos fortalecer. E Márcio trouxe uma imagem muito interessante. Ele, na verdade, trouxe a imagem de Iracema de José de Alencar, quando ele diz aquela indígena maravilhosa que morreu e aquele pai português que foi cultuado. Então, Iracema fala de uma indígena que meio que vai se preparando para a morte, né? O filho dela, como é o nome do filho dela? Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. E aí, esse filho fica com o pai português, ele cria, e na verdade ali tem um sentido aí do caboclo, né? Dessa figura miscigenada do caboclo, de que ele é um nacional, é um cearense, é um brasileiro. Então, na verdade, a imagem, a coisa é tão inconsciente, né? Que a imagem que Márcio trouxe foi dessa imagem aí do indianismo, que nesse processo de independência foi forte na literatura, mas trazendo o indígena não como um protagonista, né? Mas como uma fonte de nacionalidade, mas também que não se configurava tanto nos direitos. Moacir. Certo, Moacir. Aí vamos passando. Então, nesse artigo que eu li, por exemplo, tinha a questão dos indígenas. Como que eles... tinha a questão dos indígenas. Então, é uma pintura, né, de Rodolfo Amoedo. Ele foi um acadêmico, né, não era uma pintura popular, ele estudou belas artes, né, foi para a França e tal. E aí ele vai representar a morte. Então, é observado que na pintura, no Brasil, nessa época, é a representação da morte dos indígenas. É cena só morte. Eu fiquei assim, e quando eu li esse artigo, eu fiquei, meu Deus do céu, que negócio, porque a gente ainda vive, eu trabalho com saúde indígena, né? Assim, quando a gente depara com os dados epidemiológicos, os piores dados da população brasileira são os dados dos povos indígenas. Por exemplo, o nível de mortalidade na pandemia, 15% da taxa de mortalidade foi de população indígena. Então, assim, os dados são terríveis. Eu não perdi o fio da meada. Falando sobre essa questão da saúde pública, né? Não sei se vocês chegaram a ver essa semana o caso dos nossos irmãos do Aral, que moram aqui à deriva, né? Estão aqui sofrendo. E há um mês atrás, eu acho que morreram 8 crianças indígenas do Aral que nasceram aqui na Paraíba, são paraibanas, e morreram com negligência, por falta de saúde, de cuidado. Então você veja, são indígenas que vieram, são imigrantes, mas tiveram os filhos aqui na Paraíba, indígenas do Aral, nascendo aqui na Paraíba, em João Pessoa, e morreram porque não tiveram assistência médica. É necessário que a gente se compadeça, a gente tome isso para a gente, porque são vidas, é o direito mínimo de viver, todo mundo tem o direito de viver. Questão de moradia, outras coisas, isso aí vai ser, a gente corre atrás também, mas é a vida das pessoas. Então, assim, acho que faz 3 dias atrás, na reportagem lá falando, todo mundo vivendo num abrigo. Tem um surto de leptospirose também. Mas uma surto. Oi. Só fazendo uma observação, já vou te voltar para continuar. Hoje teríamos nessa mesa mais um palestrante, né? Um representante do povo, o Aral. E desde sábado, né, a professora Jaine, que está em contato com ele, estava tentando contato, ele não conseguia responder. Ele retornou hoje informando que, infelizmente, uma criança dele, né, faleceu ontem de leptospirose. Por isso ele não pôde estar aqui. Então, assim, é só para ele se solidarizar também, né, que era um palestrante para estar aqui conosco, né? Só, desculpa interromper, mas é só para a gente registrar. É algo assim que são processos como a gente, né,
né, fala, o Fernando Brodel, um historiador, né, são processos de longa duração. Eles estão vigorando ainda. Esses processos estão vigorando. Então, os Oral saíram de sua comunidade pelo narcotráfico, por questões de pressão territorial, de exploração do rio, de extração de minério, certo? Então, eles saíram, eles foram expulsos. Como a narrativa dele coincide, a narrativa dele com a narrativa dos indígenas Oral, expulsos do território. E aí foram migrando e eles financiam esse processo de viagem. Não tem quem financie, não. E aqui estão numa situação de extrema vulnerabilidade. É um negócio assim, é morte por engasgo. Assim, os casos de morte das crianças Oral é por engasgo, questões estomacal, tudo evitável. Então, assim, na saúde indígena é uma situação, é isso. Enfim, é um negócio assim, muito forte. É muito forte. Você vê que é o que você está trazendo são informações de quase 300 anos atrás, 200 anos atrás, 200 e poucos anos, e acontece hoje no nosso dia a dia, está ali nos nossos olhos. E como a professora Olivia bem trouxe, é contínuo, né? Aí quem não conhece sabe por que aquele povo está aqui, quem não foram para a terra dele? Vocês não sabem que esse povo passou de ser expulso de onde morava. Inclusive o Ramon, que viria aqui, ele me fala, né, que eles têm esse manejo da cura através das ervas. Isso é muito forte, porque às vezes a gente se encontra doente, né, mas a doença não é só física, é na alma também. E nós, povos indígenas, a gente tem essa questão da religiosidade muito forte, de curar a alma, né, com ervas medicinais, porque a gente faz esse uso contínuo. Hoje a gente tem as drogas na farmácia, está com dor de cabeça, toma uma ali, a gente 10 minutos passa. Mas, pelo menos para meu pai, meu pai não sabe o que é uma dor de dente. Entendeu? Meu pai não sabe o que é uma dor de dente. O pai nunca teve dor de dente. Mas isso porque ele masca cravo todo dia, cravo da Índia. Aí outro dia eu estava com um refluxo, porque eu estava comendo, não estava conseguindo dormir, a comida ficava doida. Pai, pelo amor de Deus. Aí ele disse, começa a mascar o cravo, eu já disse a você. Digo a vocês agora, eu vou comer de meia-noite um pão, ovo, tudo que eu quiser, cuscuz e durmo tranquilo. Todo dia eu masco cravo da Índia. Aí a gente não sabe ficar lá no omeprazol. Então você vê como é um conhecimento forte, né? E que aí qualquer pessoa tem um pé de erva cidreira em casa para regular o sangue, a diabetes, capim sangue. Mas a gente não faz isso porque é desvalorizado, porque a gente vive muito nesse imediatismo, né, atual de querer tudo. Por exemplo, a gente manda uma mensagem aqui para uma pessoa no WhatsApp, se a pessoa não responder em 5 minutos, a gente já fica doido. Porque está me envolvendo. A gente vive nesse imediatismo, né? Claro, isso tudo é proporcional, isso tudo é proposital para que a gente fique mesmo nessa fissura, né? De querer. Não, antigamente a gente não tinha. Há 50 anos atrás o povo ligava no orelhão, vou ligar em 10 horas, ficava lá, vocês sabem. Ficava lá esperando de 10 horas, quem estivesse na fila, meu Deus, vai ligar e vai dar certo. Ele tinha que ter um cartão para usar. Não é? E já tinha o cartão, quando a fichinha, e hoje a gente tem aqui na palma da mão. Na época das moedinhas. Então, assim, é só para vocês terem ciência de como o conhecimento ancestral ele é tão importante, a educação indígena é importante, porque ela trabalha com essa questão da inclusão, de entender que todo mundo tem o direito de aprender. E lá na aldeia, esse conhecimento ele é passado para os mais velhos, para os mais, né? Para os mais jovens. E quem tem o conhecimento, quem sabe fazer um plantio, vai ensinar quem não sabe. Quem sabe fazer uma cerâmica de barro, vai ensinar quem não sabe. Quem tem uma aptidão, porque tudo isso tem aptidão também. E aí vai. Então, assim, é só para a gente trazer essa realidade dos nossos irmãos do Aral e entendendo que eles acreditam muito no poder das plantas medicinais. Mas como se faz? Se eles hoje vivem dentro de uma cidade que é só concreto, e tantos espaços por aí que poderia acolher esse povo aqui mesmo na cidade mesmo, que a gente, ainda bem que a gente ainda tem muitos espaços verdes dentro de uma pessoa,
Eu vi aí nos últimos dias, parece que perdeu o posto de uma cidade que é muito verde, mas ainda a gente tem espaços ainda. Então, assim, cadê a FUNAI nesse momento? Cadê o Ministério Público nesse momento? Então não adianta só existir a lei, a democracia ela só acontece quando a gente faz ela acontecer. Porque senão vai continuar ali no papel bonitinho e para eles estão maravilhoso. Se a gente não for atrás de fazer valer, para eles está ótimo. Não, quem vier aqui reclamar, deixa quieto. É só isso, só para trazer para a gente fazer esses links, né? Que é importante. Então, assim, aí ainda nesse tema da morte, né? Oi. No tema da morte ainda, né? Porque eu tô achando, assim, uma coisa muito forte, assim, ter trazido essas imagens e a gente tá passando essa situação de coincidir, né? Esse caso da criança. Então, no caso Moema, que é um outro poema, e o pintor vai representar essa história de Moema dentro desse movimento indianista, né, na literatura dessa época, com essa pintura. Certo? Então, assim, isso vai também fortalecer esse imaginário. Né? Existem representações estereotipadas, mas existem aquelas que falam de morte. Né? Então não é por acaso, né? Porque foi um processo tão violento, né, que eu acho que é isso, né? As artes elas acabam representando as coisas nesse sentido. E muitas pinturas dessa época retratam os povos indígenas morrendo. E assim, até o século XX, quando a gente pensa nos anos 50, 60 até 70, né, Márcio pode estar me corrigindo, achava-se que os indígenas iam desaparecer, que não ia ter mais indígenas. No Nordeste já diziam que não tinha quase, que só tinha ali Funiô, Potiguara, e a partir dos anos 80 vem todo um processo de fortalecimento. Esses movimentos sociais dos indígenas começou ali em 1960 mais ou menos, após os movimentos negros, o movimento LGBT, o movimento de mulheres, do povo da indústria, dos sindicatos, e aí a gente começa a partir, principalmente começa no Amazonas, esse movimento, né? E aí, como não tinha essa comunicação como hoje, de mandar um zap para quem está lá no Rio Grande do Sul, a gente está se organizando, não tinha, né? Então tinha um determinado povo, uma determinada etnia se organizava, reivindicava esses direitos, ganhava, e aí foi boca a boca, dizendo, vocês têm que se organizar também, porque senão vocês não vão ficar sem terra, vocês vão perder o que vocês já têm. E aí foi passando, né, até chegar nos dias de hoje, e hoje a gente tem, como semana passada, acho que até semana passada acabou, foi no início do mês, o acampamento Terra Livre, que une lá em Brasília todas as etnias, todo representante dos povos indígenas do Brasil, para fazer esse grande acampamento, esse grande grito em busca de melhorias, de violação dos direitos e por autonomia também, né? Dentro das academias, por conta das cotas também, que hoje, graças a Deus, as universidades estão tendo, e os institutos federais estão tendo esse espaço de uma forma mais, tentando ser mais justo, né? De uma forma mais justa para essa comunidade. Faltam algumas coisas ainda, como por exemplo, disciplinas que compreendam, que entendam o que é que os indígenas querem estudar, né? Porque o que a gente estuda e aprende na academia é uma educação europeia. A gente sabe Marx, a gente vê Vygotsky, a gente vê, enfim, né? Aí só vê os europeus. Mas hoje a gente já tem, né, Ailton Krenak, a gente já tem Daniel Turucu, que são pensadores, são professores, então são escritores indígenas que vem muito forte agora, e que bom que está acontecendo, e a gente tem muito mais do que eles, a gente tem muito mais, né? A gente tem muito mais, só que precisa desse holofote que eu falei no início, né, desse heroísmo que não é dado, né? Porque esse conhecimento empírico, que é esse conhecimento que a gente traz com a gente, não é valorizado dentro da academia, né? Então, mas pode acontecer essa fusão, né, professora Oliveira? Eu acho que pode, de uma certa forma, acho que deve ter essa conversa para fazer essa fusão e trazer esse conhecimento que é nosso,
é genuína, é brasileira, é nossa, é do nosso povo, é da nossa origem. Não valorizar só esse conhecimento que a gente aprende, que vem da Europa para cá. A gente é muito apegado com esse conhecimento que vem de fora. Então a universidade, os institutos federais precisam meio que problematizar isso, conversar mais com os indígenas, entender o que seria melhor e ampliar isso não só para os indígenas, mas para toda a comunidade. Né? Mais ou menos isso. Perfeito, eu vou só passar e vou comentar. Sim. Pode passar. Então, não, é só para continuar, né, a questão da busca de riqueza. Estava articulada com a escravidão de indígenas e a gente vê hoje, de novo, o Gilmar Mendes, né, trazendo a pauta da mineração, porque o marco temporal é isso, para as terras demarcadas, é para anular esses processos demarcatórios e para implementar essas políticas de liberação de mineração. E a gente vê que quando acontece essa mineração ilegal, né, artesanal, como carimbo, então de indústrias, né, como a Vale do Rio Doce, né, de grandes siderúrgicas, tem toda uma articulação com esses povos ficam muito mais vulneráveis, essa riqueza que é produzida não é compartilhada assim de forma igual, né, esses territórios são contaminados, o peixe é contaminado de mercúrio, enfim, a gente está com um problema grande na Amazônia, né? Então, assim, só fazendo essa recapitulação, depois do processo da virada, né, no início do século XX, é fundado em 1910 o Serviço de Proteção dos Índios, aos índios, né, por militares, né, no caso Rondon, era militar, tinha toda uma perspectiva positivista, depois a FUNAI, e todo esse processo, esses povos eram tutelados, então eles não tinham direito a se candidatar, não tinham direito a votar. Viviam sob uma política indigenista assimilacionista, a catequese, né? Acontecia na Amazônia, no Nordeste, de forma plena, certo? Porque a educação estava muito ligada ainda aos religiosos, né? E aí, com a virada, né, com a Constituição de 1988, é que tem os artigos 231 e 232, pode passar comigo, que vai... Ah, não, isso aí. Será que passa mais? Eu acho que eu... Ah, pronto, aqui, que é uma imagem muito forte, né, que é Krenak, quando ele pinta, né, é o urucum, né? O urucum, ele pinta o rosto de uma forma de protesto, porque... Não, nesse caso aí vai ser genipapo. Então, desculpa, o urucum é vermelho. Então, o genipapo, que ele faz ele era constituinte, né? Ele faz essa mobilização aí contra todos aqueles processos de disputa, né? Que ora esses direitos vão ser contemplados, ora não. Porque, na verdade, a gente ainda está sob esse processo, né? Com essa bancada, que tem uma forte presença ruralista, né? De minerador, o lobby é muito forte dessas empresas no Brasil, empresas canadenses, né? Estadunidenses. Então, assim, tudo isso está acontecendo, né, nesse momento no Senado, né, e aí existem também projetos de lei aí prontos, né, coisa aí acontecendo, né, essa situação do marco temporal é muito forte, ela ainda a coisa não foi vencida, né, a coisa está muito difícil, na verdade. Está em aberto, né? Está muito em aberto e eles ganhando muito espaço. Então, assim, no fundo, essas disputas, elas estão ocorrendo. Se a gente for falar aqui o que está ocorrendo, é para sair chorando, né? Porque a ameaça é muito grande. Não, só pergunte se todo mundo conhece o Krenak. Pode ter gente que não conhece. Ailton Krenak é um escritor, aqui agora ele virou membro da academia, né, de letras, primeiro indígena. Alguém já viu essa imagem aqui que está falando lá na plenária, ele vai pintando o rosto, ele vai fazendo...
No YouTube é bem fácil de encontrar. E também ele é o nosso principal ícone no momento, como eu falei anteriormente, tem vários. Aqui na Paraíba nós temos vários. Por exemplo, eu tenho um primo meu que é potiguara, que ele acabou de lançar 2 livros. Então, assim, nós temos muito. Só que o reconhecimento, por conta dessa resistência, às vezes não é dado, né? Mas falando sobre o marco temporal, e vocês compreendem também o que é o marco temporal? Vocês já ouviram falar? Marco temporal? No jornal, alguma coisa desse tipo. Marco temporal é justamente o que a professora Lídia estava dizendo. Imagine que antes de 1988, que é quando aconteceu a Constituição, esses processos de expulsão de território, de não identificação, de não poder dizer o que você era, ele já acontecia. E aí hoje eles querem justamente isso, que só quem vai ter direito a território indígena é quem vivia dentro daquela época dentro dos territórios. Aí eu pergunto, como é que se vivia dentro do território se constantemente era expulso deles? Veja que não faz sentido. É como se Lília está dentro da casa dela hoje, aí a gente expulsa ela, daqui a 10 anos a gente vai fazer uma lei e dizer, Lília, naquele ano você não estava na sua casa, então a casa não é sua. Não faz sentido, gente. E quem são os autores dessas leis? Os donos de fazenda, né? Da agroecologia, dono enfim, de mineradores, do agronegócio. São eles que são interessados nessas terras. Então, é importante que a gente tenha essa questão de sempre procurar saber, não acredite em tudo que a gente vê em status do WhatsApp, ou informações sem embasamento. Procure de fato saber uma fonte correta. O que é isso? Deixa eu procurar, porque hoje a gente tem a informação na nossa palma da mão, né, amigo? Então, hoje não adianta mais vocês, eu falei isso, mas eu não sabia. Não sabia por quê? Por que isso? Porque para ver passinho todo mundo sabe, né? Para ver a fofoquinha do dia todo mundo sabe. Para procurar. Mas eu estou falando assim nesse popular, porque eu falo assim para os meus alunos também. E eu acho que é importante a gente ter esse linguajar, porque vai fazer vocês mais próximos. Hoje as pessoas pegam o celular para estar vendo TikTok, mas sabe disseminar ódio sobre o público LGBT, sobre o público indígena, sem conhecer o movimento. O que é o movimento? Indígena Nutella. Você não sabe nem qual é a intenção e o que é o significado do movimento indígena. Então, assim, é para isso que serve a tecnologia. Ela é uma faca de 2 gumes. Tanto ela serve para ajudar, como para fazer coisa aí também. Então, assim, eu não aceito, professora, pessoas que têm um tipo de informação. Claro que eu não vou estar. Por ser professor, licenciado em História e estar estudando Pedagogia, eu procuro sempre fazer de uma forma pedagógica, ensinar de uma forma pedagógica, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Então, assim, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento. Antes da gente falar ou ter opinião de algo, vamos se informar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Porque não custa nada, às vezes está ali informação, um videozinho, 12 minutos, a gente se informa e está tudo certo. A gente não fica disseminando ódio e nem passando informações errôneas sem saber o real sentido, né? Então é isso. Então, assim, para sair um pouco desse processo, dessas representações feitas por outras pessoas, a gente agora está num momento muito especial, que é o cinema indígena. Tem vários, hoje de manhã foi falado, né, hoje à tarde, tem vários cineastas aqui em Potiguara, Tabajara, e é um cinema que os coletivos estão botando nas suas contas do Instagram não, do YouTube, e muita coisa bonita está sendo feita. E isso é uma forma de se auto-representar. Então, esses povos estão quebrando esse discurso, eles estão trazendo um discurso contra-hegemônico, né, uma nova narrativa sobre si e se representando e compartilhando com a sociedade brasileira. Então, eu fiz um trabalho com o meu irmão. Sobre eu fiz um artigo sobre esse filme, Tilecá Fala Comigo, que na verdade é Tilecá Fala com as plantas.
esse indígena Tilecá falando com as plantas, ele funiou, e foi um filme feito durante a curta-metragem feito durante a pandemia. Então é todo um processo que ele coleta a planta, conversa com a planta, conta as narrativas míticas do povo, a história do tiu, da onça, de se curar com leite de... Passa para fora, eu acho que para frente. Essa planta... Não, essa é de piano, leite de piano. Então, assim, de se curar com essas plantas. Então, é um filme que ele vai falar sobre essas curas, que foi fundamental, né? A medicina indígena foi fundamental no processo da pandemia. Então, Funiô é um povo indígena de Pernambuco, certo? Que fica depois do Garanhuns, 80 quilômetros. É um povo que fala a língua, que é o Iapê, que é do tronco macrogê, e tem 3 meses de ritual, né? Assim, é um povo que tem muita história, a cultura é secreta, né? Para não indígenas, por exemplo, eu sou pesquisadora, então eu não tenho acesso a muita coisa sobre a medicina indígena, essa questão da espiritualidade deles, então assim, tem muito, e o segredo foi uma forma de do processo colonial não se dar de forma tão pesada. Então, foi uma forma de resistência o segredo. Então, certamente nos Potiguara e nos Tabajara tem muito segredo. Muita coisa é não dita para os indígenas, os não indígenas. Então, na verdade, a gente está num momento que esses povos estão escrevendo literatura. Eu acabei baixando um documento que Pedro, né? Pedro mandou. Tá aí, tá aberta aí a página, mas enfim. Pedro mandou um documento, um colega nosso, Potiguara, né, de literatura indígena, né? Eu posso compartilhar com Jamile, para ela compartilhar com a professora. Então, são vários livros de literatura indígena, muita coisa está sendo produzida, teses de doutorado, pesquisas, muita coisa, né, gente? Então, no fundo, eu trouxe um pouco uma provocação do passado, mas a gente tem as contas de Instagram do movimento indígena, da PIB, os sites, os indígenas jornalistas, né, todo o pessoal da comunicação social que é indígena, divulgando, fazendo diversas críticas, pintores indígenas. Hoje eu conheci um pintor indígena potiguara, uma coisa assim. Então, assim, é porque não consegui botar na apresentação, tá entendendo? Mas a segunda parte, já estou terminando o tempo, seria apresentar toda essa contribuição indígena e transformação desse imaginário. Porque é isso, né? A gente agora está passando por esse processo de mudança e que a gente não dá mais para falar índio brabo, índio manso, né? A gente não dá mais para ficar apegado a esses estereótipos, tá certo? Então, o convite é esse. Entendam que ser indígena é questão de pertencimento. Não nos mais cabe fenótipos, estereótipos, aquela imagem que a gente tem acostumado a ver no livro de história, né? O índizinho lá de Canoa. Infelizmente, isso ficou lá atrás, passaram-se mais de 500 anos. E aí, quando a gente vem falar sobre essa realidade atual, não tem como não falar sobre o preconceito, né, que nós sofremos aqui dentro da cidade, né, de uma forma muito agressiva às vezes, né, as pessoas julgar a nossa identidade, até a nossa alma, às vezes o espírito, dizer que você não é. Eu sou sim, eu sou indígena, sou tabajara, e eu estava ali sentado e tem uma amiga minha que estava falando, tem uma frase aqui nas minhas costas, né, eu vou pedir para você ler, que é uma frase que nós, Tabajara, carregamos muito forte hoje. E vocês vão entender o porquê. Leia, professora, por favor. Arrancaram nossas folhas, quebraram nossos galhos, cortaram nosso tronco, mas esqueceram de arrancar as nossas raízes. E eu sou filho dessa raiz, eu sou filho dessa ancestralidade,
E fico muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, bem atentos ao ouvir, de poder querer aprender. E isso é muito importante. Eu fico muito grato. Agradeço o convite à professora Jaimile. Obrigado por estar aqui com a gente e você também, professora. Muito bom. E vamos nessa pegada, desconstruindo para poder construir. Esse é o meu objetivo, desconstruir, ressignificar algumas coisas. E eu espero ter ajudado vocês. E se sair um aqui que promete ou que entende que vai refletir depois, eu já estou feliz. Então, gente, tivemos uma riquíssima conversa aqui, né? Uma aula muito importante. E agora a gente tem uns minutinhos para perguntas. Os alunos podem fazer perguntas ou comentários, os professores também. Então, eu te abro agora a palavra até vocês. Márcio, a pauta é muito interessante, é uma luta que vai durar séculos à frente. Talvez nós estamos vivos até lá que isso aconteça. É como você falou, esperamos que aconteça, né? Porque no reconhecimento, o que é que vai acontecer? Reescrever uma história. E o reconhecimento dessa história mexe com a finança de um povo rico e tal o quê? Aquelas terras que foram tomadas, o reconhecimento da história vai ter que ser devolvido, entendeu? Então, o que aqui está acontecendo que eu vejo? Ficar na migalha, não, vamos ceder esse território, vamos amansar o povo, e que oficialmente reconhecer que aquilo ali é o direito de vocês, é o direito do brasileiro indígena. Aí tem essa pauta também. E a outra questão também, aonde entra a cultura medicinal natural, que eu fui criado tomando lambedor, está tossindo, toma lambedor, está com a barriga inchada, toma um chá. Mas o que foi que aconteceu com a homeopatia naquele tempo atrás, que os Rockefeller entraram com a ação e colocaram lá nas universidades de proibir a medicina natural. Então vamos fazer a medicina farmacêutica, que é o que rende, e que é a natural que está ali no nosso quintal, não é assim? Então é uma luta que, graças a vocês que estão vindo, jovens que não teve, como você disse, perdeu o convívio com o tio, né? Mas você está reescrevendo a história que estava esquecida até outrora. E que a caminhada, sua caminhada, a caminhada de vocês, é justamente aquele degrau que estava faltando na nossa cultura, né? Que estavam querendo justamente vamos botar, misturar todo mundo com branco, com não sei o quê, e acabar dizendo que isso não existe mais, né? Então vocês estão fazendo justamente isso aí. E infelizmente nesse país, onde uma empresa como a tal qual a Elizabeth, né, no território, banca alguns advogados que vão ali falar o povo, não bota isso aqui, não, vamos liberar esse espaçozinho, não era para liberar o espaço. Era para sair do espaço que é de direito de vocês. Mas, aonde tem o dinheiro, infelizmente a gente que é soldado raso, baixa um pouco a muleira, como diz a nossa fala nordestina. Né? E também, para finalizar, a cerâmica é maravilhosa. Eu tive o prazer de conhecer ali no Conde. Inclusive, eu tenho até algumas peças em casa. E parabéns pela tua luta e vai em frente. Muito obrigado pela colaboração, mas eu vou fazer ainda uma ressalva. Eu fico muito feliz pelas suas palavras e eu quero dizer que a luta e o movimento indígena não é só nossa, dos povos indígenas, é de todo mundo. Mais alguma contribuição atrás? Quer vir no microfone? Tem duas pessoas inscritas. Primeiro ela que levantou a mão lá e depois a senhora. Só um comentário básico, né? Eu faço yoga e a professora trouxe na aula uma canção indígena. E eu fui procurar no Google a tradução e não achei. Eu acho muito importante a gente lutar por isso também. Para conhecer a nossa verdadeira língua, a nossa língua mãe. E o segundo é que
representa é o sangue da nossa ancestralidade que foi derramada durante tantos anos. É isso. Vamos ouvir o comentário da outra senhora e aí a gente responde as duas, pode ser? Na verdade, é uma pergunta. Pode fazer um pouquinho mais alto ou quer vir aqui no Quando microfone? você decidiu estudar, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Vamos lá responder. A primeira amiga ali, enquanto a bandeira fez uma ressignificação, né, das cores, e isso é muito massa, que bom. Só precisa estar de fato contando na história, né, as entrelinhas, que esse sangue e esse luto é pelos povos originários, e não por João Pessoa, né? Aí a gente vai ter que correr atrás para fazer essa mudança. Mas muito bem, as cores podem ter essa representatividade. Enquanto a língua, eu não sei qual foi a língua que você escutou a música, mas a gente também está fazendo esse resgate da língua tupi. Inclusive, hoje à tarde a gente estava com uma adolescente, uma professora, eu comecei a fazer o curso de tupi, mas aí o ser online e outras coisas acabou complicando. Mas eu tenho dicionário, a gente está nesse resgate, porque isso também realmente é muito importante. Né? É muito importante, a começar pelo nome Paraíba. Vocês sabem o significado de Paraíba? É uma palavra em tupi. É isso mesmo, né? Pará quer dizer rio e Iba quer dizer dificuldade, ruim, rio dificultoso, trabalhar, mas era dificultoso por conta disso, né? Porque toda vez que eles chegavam, os portugueses chegavam, os europeus chegavam, eles eram mortos. Então os indígenas disseram, não, esse rio é ruim, mas é ruim nesse sentido para eles, não é que o rio Paraíba seja ruim. E aí deu o nome do nosso estado, né? Paraíba, que é uma palavra em tupi. A gente pronuncia constantemente a nossa palavra, nossa língua mãe, né? Paraíba. Paraíba não sabe, acha que é português, mas não é. Rio Jaguaribe, né? Na verdade, o Rio Jaguaribe, por exemplo, e o bairro que a gente está, né? Jaguaribe. A letra J ela não existe no dicionário em tupi. Isso aí já foi eles aportuguesaram para poder conseguir expressar. Esse J, ele representa um Y, que na língua tupi tem um som bem estranho. E aí representa todo Y significa rio, né? Jaguaribe, quer dizer rio da onça, né? O rio das onças. Imagine que nesse rio aqui que a gente está aqui, e esse bairro dá esse nome, né? Então esse rio aí devia ter muita onça, né? Na época, né? Então assim. Então é mais ou menos isso. Quanto à língua, a gente está nesse resgate, a gente tem alguns cursos que são cursos avulsos, alguns professores indígenas se dispõem a dar aula para a gente, porque a gente não tem nenhum instituto, nem a própria FUNAI ela tem essa preocupação, ou essa intenção, esse trabalho de fazer esse resgate. Óbvio que a gente precisa ter um coletivo forte para lutar com isso, porque a gente só consegue as coisas através do coletivo. Não adianta ter um desejo meu, que dentro da universidade tem um curso de tupi, mas se a gente não tiver um coletivo que queira isso, fica difícil. E respondendo a tua pergunta, da questão do estudo, né? Então, como eu falei, acho que 28 a 29 anos foi quando de fato eu terminei o ensino médio, porque eu estava naquele processo, né? Me matriculava, mas eu conseguia trabalhar o dia todo, chegava à noite e morto de cansado, não tinha condição de estudar. Então foi assim, foi nesse processo até que um amigo meu chegou e disse assim: Márcio, você precisa fazer uma faculdade, fazer alguma coisa. E minha primeira graduação foi em gestão de recursos humanos, foi uma universidade privada, que eu também paguei com bastante dificuldade, mas aí depois, quando você vai fazendo um curso desse sentido, você vai despertando, né? É meio que um start, você não preciso fazer outra coisa. Porque gestão de recursos humanos, eu achei um curso muito elitista. Você precisa estar ali, né? Para mim, que sou preto, indígena, enfim, a gente não tem tanto espaço, porque o estereótipo conta muito, né? Eles querem não desmerecendo as pessoas, mas eles querem pessoas ali alta, bonita, robusta, ou que tenha aquele conhecimento ali com aquelas pessoas. Então
Eu não me compreendi nesse curso, eu conseguia terminar, mas eu não me compreendi, mas foi bom, porque abriu a minha mente para começar a fazer história. E aí o pai disse, não, vou estudar mais. Aí, há 2 anos atrás, eu consegui entrar de novo na universidade. E aí eu disse, sabe uma coisa, minha missão ainda não terminou. Eu recebi, sabe, Jamil, assim, meio que algo chegou e disse assim, Márcio, você é um rapaz militante. Você vive aqui dentro da cidade, eu vivo nesse eu vou lá, semana passada eu estava na aldeia, porque meu saudade dos meus velhos, eu fui lá ver eles. Mas é diferente quando a gente está dentro da aldeia. E é importante que vocês entendam que o território é importante para a gente por isso, porque aproxima a gente, é como se fosse um colo de mãe, sabe? Aqui é tudo muito corrido, essa corrida do dia a dia, a gente às vezes não tem tempo de se conectar com a nossa ancestralidade, com a nossa ancestralidade. Mas eu estou em casa, assim, no caixinho, porque eu gosto de ter muito mato, muito verde dentro de casa. E vou fazendo como eu consigo, como eu posso, né? Nessa correria de ter que trabalhar, de ter que estudar. Então a educação ela chegou para mim nesse sentido, assim, de uma pessoa começar a me incentivar a querer estudar e eu também internalizar aquele dentro de mim e dizer, não, mas realmente eu preciso estudar. E aí foi. Aí meu primeiro curso, que consegui pagar com bastante dificuldade, mas aí depois do primeiro curso a mente foi abrindo. Estou agora na terceira graduação novamente. Pretendo ser professor da universidade, docente da Universidade Federal da Paraíba, que até agora não encontrei nenhum professor indígena. Tenho alguns conhecidos, mas que estão migrando para o Sudeste. Inclusive, que é super amigo meu, acabou de passar na UFRJ. Era daqui da Universidade Estadual, mas enfim, foi para o Rio de Janeiro trabalhar lá. Mas eu quero continuar nessa pegada, quero ser professor aqui mesmo, na Federal aqui mesmo. Entendeu? Eu acho que vai ajudar bastante. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? É o momento, gente. A minha curiosidade é saber qual o papel da Eva, quando você chegou e nos presenteou com esse cheiro, né, dela, que eu gosto em particular. Mas o porquê? Eu acho que tem muita gente aqui que está curioso em saber o porquê você sai semeando aqui no campo, né? Ótimo. Primeiro, por conta para aromatizar esse ambiente, né? Que eu acho que ficou mais cheiroso, não ficou? Muito bom. Então, é por isso e acreditar em trazer essa cosmologia de vocês, despertar essa curiosidade mesmo de vocês, o porquê me macerou essas ervas. Para isso, para trazer esse aconchego, essa energia espiritual mais para perto, entendeu? Então, é invocar mesmo essa energia que eles estão aqui comigo, eles cantados não me deixam só, me ajudar no momento dessa mesa aqui com esse pessoal, de poder abrir a minha mente para poder falar com vocês. Inclusive, quando eu tenho o meu cocar assim aberto, tem um significado, diz que eu estou com a mente aberta a dar e também a receber. E quando eu estou assim com o cocar fechado, é porque eu estou concentrado em mim. Então você perceba que tudo tem um significado. Então, para o nosso mundo é isso. Eu estou assim, estou aqui, vamos fazer toque, vamos conversar. Mas se eu estou aqui, eu estou concentrado só em mim, estou fechadinho aqui com o meu mundo. Então é isso, a erva é para isso, é mais para invocar mesmo esse poder, né, espiritual mesmo dos meus ancestrais e aromatizar esse espaço também. Muito obrigada. Presente que ganhamos, né? Mais alguém? Vamos aproveitar esse momento. Não? Vou fazer algumas considerações antes de passar novamente a palavra para vocês, né? Assim, primeiro parabenizar, né, a esse encontro, né, que fluiu e a todos que fizeram os comentários. Tem algumas questões que o Márcio foi colocando e desde tarde na fala dele também eu vi
fiquei matutando na minha cabeça, assim, como é importante a gente observar como a educação transforma, né? Transforma a vida. E quando transforma a vida de um, transforma a vida de quem está ao redor, né? Então aqui no relato dele, né, com a família, né, com a escolha também, isso é outro ponto que ele colocou, né? Ele escolheu morar na cidade para facilitar algumas questões, mas também para ter essa interação, né? Então a gente tem escolhas, nós não somos obrigados a ficar, né, em um determinado lugar. Quando a gente circula, a gente troca, né? Então algumas questões que ele foi colocando, né, e observando, a questão de revitalizar a língua. Aí eu vou puxar um pouquinho só para comentar, porque a minha área é de música, sou formada, mas eu sou formada na graduação, mas tenho mestrado, estou fazendo doutorado em linguagem e identidade. E trabalhei, né, quase 20 anos no Acre, muito com povos indígenas, que a língua materna é a primeira, que fala um pouco o português. O meu trabalho de mestrado foi com um ancião que hoje está com 104 anos. Ele é um dos últimos falantes do povo do tempo dele, que ele, no Acre, diferente daqui, o processo de colonização foi há 120 anos atrás. Então, há 120 anos atrás, tínhamos cerca de 70 povos que não falavam português, que não tinham contato. Então, esse processo de revitalizar a língua, ou de resgatar, no caso de vocês, né, que tem que realmente buscar formas de reencontrar, né, e acredito que os encantados são importantes nesse processo, né? Então, estou trazendo isso como foi comentado da colega lá, né, de muitas vezes eu ouvi de vários indígenas na Matê falar, mas por que a gente não pode traduzir essa canção? Ele, não, porque tem coisas que não precisam ser faladas e ser contadas em português, para a gente continuar nos nossos segredos. Então eles traduziam, não palavra por palavra, frase por frase, mas traduziam, essa música ela conta a história do Quatipuru, que vinha ajudar a gente a plantar os legumes, e quando a gente canta ela, chama o espírito e tal, mas não traduzia literalmente. Então são artifícios também que muitas vezes a gente não vai encontrar canções indígenas, né, de diversos povos, traduzidas literalmente. Algumas sim, mas outras, né? Então aqui é diferente, né, o processo de quase 500 anos, né, 400 e tantos, né, 435 anos, vai ter isso. Enfim, é um processo dizimatório, né, que dizimou, né, as línguas, né, diferente lá de onde eu trabalhei muito tempo. Mas o desafio mesmo, né, o desafio mesmo é de revitalizar, é de permanecer com os seus segredos, mas também de compartilhar o que é possível compartilhar, né? Então, assim, são algumas coisas que nas suas falas, né, da professora também, quando ela traz toda essa história, foi muito importante, né, a gente saber o que aconteceu no nosso lugar, né, onde a gente vive, onde a gente pisa, quando a gente vai na Baía da Traição, ou também lá no Conde, em Tambaba, né, em Tabatinga ali, a gente está pisando no território de Tabajara, a gente está pisando no território, tem toda a Jurema, né, em certo lugar lá, então a gente precisa entrar com respeito aonde a gente chega, né, pedir licença, mesmo que nós não sejamos do povo Tabajara, vamos pedir licença, né, aos encantados Tabajara. Então, assim, algumas coisas que eu estou trazendo também do que eu ouvi na fala dele à tarde, tá? Que ficam gravadas aqui, né? Então, sobre os processos de violência sofridas pelos ancestrais, pelos atuais, e que se a gente não estiver junto, né, lutando junto com todos esses povos, a gente está vendo a coisa acontecer, está vendo o sangue ser derramado, e a gente é cúmplice, né? Então a gente tem uma responsabilidade nessa cidadania do século XXI, né? Estamos juntos, né? Não somos separados, estamos juntos e a gente faz conforme a gente pode, né? A professora Jaime levantou a mão. Não, só eu ia complementar, porque teve uma manifestação, acho que há 2 semanas
deputada federal indígena, que é a Célia Chaquiabá, bom, os indígenas eles foram agredidos pela polícia sem motivo. Eles estavam manifestando, né, fazendo uma manifestação, enfim, por essa grande guerra relacionada ao marco temporal, que é essa coisa de reaver terras, né? E essa deputada, né, ela foi uma das pessoas que recebeu spray de pimenta direto no olho, nos olhos. E a gente se pergunta, né, se ela fosse branca, loira, né, bem vestida, ela também estava. Será que a mesma coisa aconteceria? Será que a polícia, né, se fosse uma manifestação de pessoas brancas do olho azul, de outro mundo, né? Enfim. A vovó que defecou em cima da mesa lá na Assembleia é chamada de coitadinha, né? Assim, e aí a gente remete também a uma coisa que a gente tem visto na TV sobre o 8 de janeiro de 2022. Eu nem sei mais o que é, a gente está. Enfim, que é uma pauta, né, gente? De hoje foi 2023, foi a posse, quando mudou o governo, a presidência foi em 2023. Verdade, obrigada. Enfim, mas são coisas que a gente tem que questionar, né? A gente tem que realmente pensar sobre isso. Se fosse, né, uma legião de pessoas brancas do olho azul, loiras, protestando, elas iam receber spray de pimenta da cara do mesmo jeito? E a deputada, ela falava com o policial, e o policial assim, tipo, quem é você? E a gente sabe que é pelo fenótipo, né? Fenótipo é como a gente fisicamente aparenta. Então, agora, perdão, professora, que você falou agora, estava na sua fala, eu lembrei disso, que eu queria complementar alguma coisa que você estava louca, eu não peço desculpa, eu estou passada um pouco já. Mas, complementando um pouco, acho que a fala, né, no geral, que se traz do imaginário, do que é indígena, eu acho que tem pessoas que não se olham no espelho e veem como elas são indígenas, e isso é lindo, né? E como elas têm que honrar o que elas trazem, né, de onde elas vieram. Obrigada, eu só queria complementar em algum lugar da tua fala, isso que eu queria fazer mais alguma coisa. A gente tem que estar junto com isso. Então, gente, mais alguém quer fazer mais alguma complementação, alguma fala? Senão, vou passar aqui para o Márcio e para a Liliane, né? Que daí eles fazem a fala final, daí eles complementam o que for necessário para a gente encerrar e aí deixar depois um outro convite. Que potência, né? A fala da professora Janine, uma mulher branca, privilegiada pela sociedade. E eu acredito que na fala dela você deve ter entendido a posição dela. Porque é como ela bem colocou, se fosse ela ali, dificilmente aconteceria o que aconteceu com a Célia, né? Ou se fosse eu ali. E aí a gente tem que falar desses privilégios mesmo, gente. Nosso Brasil é um país racista. As condições de igualdade, de equidade, não existem para quem é pobre. Se for, porque é pobre, mas é branco. Mesmo assim, ele é privilegiado por conta da cor. Entendam sobre isso. Porque tem minha vizinha, ela é branca dos olhos azuis, mas ela tem privilégio, porque ela é branca. Uma negra perto de uma branca, ela pode ter a mesma qualidade de educação, a mesma qualidade de tudo, mas ela não é branca. Então, entendam isso. A gente que é classe trabalhadora, isso não é coisinha de existe sim, principalmente para as mulheres, vocês sabem disso, né? Porque as mulheres começaram a ter direito a votar muito recente. As mulheres não tinham direito a voto. Então, muitas coisas, que bom que hoje as mulheres elas podem estar onde elas quiserem, elas podem ser o que elas quiserem, sem precisar desse poder do patriarcado para dizer isso é normal. Não, o que é normal, gente?
o que é ser normal, né? Então, assim, às vezes, uma norma, ela não é uma lei. O que é normal para mim, não é normal para Lívia, e assim, está tudo certo. Se for lei, tudo bem, a gente vai respeitar. Mas se for normas, aí normas morais, né? Essas situações aí a gente tem que rever. Mas é isso, eu quero agradecer muito pela atenção de vocês. Saiba que meu coração está muito feliz de poder estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco da minha vivência. Óbvio que tem muito mais, se deixasse a gente ficar aqui conversando umas 48 horas, porque esse processo de violência contra os povos indígenas não é de ontem nem de hoje. A gente sabe que o Estado brasileiro tem uma dívida muito grande com os povos indígenas e, como o nosso amigo bem trouxe, ele já conhece a nossa cultura, sabe do nosso movimento, conhece o nosso movimento, sabe como a gente está empenhado em fazer esse resgate. E eu volto a reforçar que a causa indígena não é só dos povos indígenas, é de todos nós. O planeta, ele pede socorro, está gritando, e se vocês, como sociedade, se nós, como sociedade, a gente não pegar na mão do outro e cuidar da nossa casa, que é o nosso planeta, a gente vai perecer. Então é isso. Muito obrigado, tá? Como se chama esse? Maracá. Obrigada. Então, eu queria agradecer também ao convite. Eu fiquei super honrada, né? Porque eu fui uma das únicas não indígenas nesse exato. E é isso, eu me considero indigenista, né? Trabalho na FONAI, no concurso simplificado, e também estou participando do Observatório Indigenista, que é um canal do YouTube, em que a gente entrevista indígenas, pesquisadores, né? E indígenas e não indígenas, e indigenistas também, né? Um espaço para isso, vocês depois podem estar seguindo. E assim, eu fiquei muito feliz, né, Então, o indigenista é aquela pessoa que trabalha na política indigenista. Na verdade, existe uma política estatal, né, indigenista, existe o direito, né, indigenista, existe a política indígena, que é aquela política da aldeia, né, do povo indígena. Assim, Márcio, ele é professor e ele certamente tem uma liderança importante no povo dele. Ele está dialogando com os mais velhos, com os rituais, e tem toda uma dinâmica política lá. A política indigenista é aquela política estatal que é feita para os povos indígenas. Só que a gente viveu muito tempo numa situação de tutela, então era como se fosse uma criança, né? O tutelado é como se fosse um de menor, né? Que precisa de alguém que seja responsável, o tutor. Então, por exemplo, eu conversando com o Pedro de Potiguara, ele dizendo que antigamente precisava assinar nos anos 50, 60, precisava fazer uma carta caso aquele indígena quisesse viajar. Então chegava nesse nível de opressão, né? Assim, é algo muito... Essa tutela aqui, essa tutela, vamos dar um exemplo, quando o conselho tutelar, se acontecer alguma coisa, o conselho tutelar não vai lá, cuidar daquela criança, procurar uma briga, é mais ou menos isso. Esse cuidado que o Estado tinha sobre os povos indígenas, né? De tutelar, cuidar, só fazer o que eles queriam. Exato, só que era isso, era um cuidado muito entre aspas, né? Porque foi na ditadura, por exemplo, vários povos tiveram que sair de suas terras, né? Foram desterritorializados, né? Então, assim, vários crimes, mas isso aí é outro capítulo, é outro evento, certo? Então, eu agradeço demais, assim, fiquei muito feliz, eu agradeço muito. Márcio, esse diálogo, eu gosto muito, né, de estar nesse processo mais dialógico, e eu espero que vocês tenham também aproveitado. Tá.
te agradecer, né, a presença dos dois palestrantes e reforçar que o Márcio também é professor, né? Então, assim, a gente falou que ele se apresentou como historiador, mas ele é professor, né? Então, e nos territórios indígenas, o professor ele tem um papel muito importante, ele é muito respeitado, né? Diferente dos outros nossos ambientes, né? O professor ele é uma pessoa respeitada, né? E aí eu queria registrar aqui a presença do nosso coordenador do NEABI, o professor Hélio Calatrava, o professor Hélio está assumindo a coordenação do NEABI, ele chegou aqui no campus não faz muito tempo, mas ele é do IFB há um certo tempo já, trabalhou também em outros estados, então tem uma trajetória importante, né? Então, em outro momento, com mais tempo, ele vai poder vir se apresentar e falar, né, também mais. E agradecer a presença de todos e registrar também que esse evento ele é o primeiro encontro, a gente definiu esse nome porque a gente pretende fazer outros encontros, né, aprofundar a conversa, trazer outros, né, indígenas, outras pessoas que possam contribuir e que essas ações também se desmembrem ao longo do ano, não somente em abril, né? Então a nossa intenção agora é fazer um planejamento, né, do NEABI, que a gente consiga ter ações contínuas, porque esse assunto não pode parar, né? E aí a gente tem os alunos também aqui, vocês podem dar sugestões, tá? É importante registrar a presença de toda a equipe que se empenhou do curso de eventos, né? Eu não vou falar nomes e nem citar as turmas, porque eu não posso ser injusta, mas aqui vocês viram algumas pessoas, elas trabalharam ao longo do dia, ao longo de semanas, né? Faz parte da profissionalização delas, então assim, é importante que todas essas pessoas sejam também, recebam uma sala, né, uma sala de palmas. Agradecer a presença da coordenadora do curso também, professora Rose, né? E todos os outros professores que estiveram presentes, o nosso técnico aqui que está aqui registrando, filmando, e a gente tem o apoio, né, da instituição. Nosso diretor de ensino não esteve agora de noite, mas esteve pela tarde, né? Nossa reitora também esteve na abertura do evento, né? Marcou presença, o nosso pró-reitor de ensino também, né? O professor Neigo e a professora Neide estiveram presentes na abertura do evento. Foi muito importante esse acompanhamento da gestão, né? Reconhecendo esse evento como um evento institucional. Então, eu queria só fazer esse registro antes da gente finalizar, né? Agradecer ao professor Jaimini que puxou o barco, a gente foi junto, o professor Hélio também puxou o barco junto, todo mundo remou, né? Cada um com as suas possibilidades, e assim a gente encerra, né, esse primeiro encontro com os povos indígenas da Paraíba, com o compromisso de continuarmos, né, fazendo outros.